Assim fica bem melhor. Parece a minha casa. Pois é, Prut. Eu esperava que você me contasse mais sobre a sua casa. O que gostaria de saber? Você tem família em Capax? As coisas em Capax não são iguais aqui, Mark. Em Capax, nós não temos família como você imagina. Na verdade, a família seria non sequitur em nosso planeta, como seria em muitos outros. Em outras palavras, você não conheceu seus pais? Em Capax, as crianças não são criadas por seus pais biológicos, Mark, mas por todos. Elas circulam entre nós, aprendendo com um e com outro. Você tem filhos? Não. Há uma esposa esperando você em Capax? Mark. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo para você, não é? Não temos casamento em Capax. Não há esposas. Não há maridos. Não há famílias. Entendi. E a estrutura social? Governo? Não precisamos disso. Vocês não têm leis? Nem leis, nem advogados. Como saber o certo e o errado? Cada ser no universo sabe o certo e o errado, Mark. Mas e se uma pessoa fizer uma coisa errada? Assassinar alguém ou estuprar? Como vocês punem? Deixa eu dizer uma coisa, Mark. Vocês humanos, a maioria, adere a essa política de olho por olho, vida por vida, o que é conhecido no universo como estupidez. Até o seu Buda e o seu Cristo tinham visões diferentes, mas ninguém deu muita atenção a eles, nem os budistas, nem os cristãos. Vocês humanos. Às vezes é difícil imaginar como chegaram até aqui. I can't accept the world as it is today, so I do everything I can to build
a world of sustainability for all people. If enough people work at what I talk about, I believe we can change the world. Como vocês podem... Deixa eu dizer uma coisa, Mark. Vocês humanos, a maioria adere a essa política de olho por olho, vida por vida, o que é conhecido no universo como estupidez. Até o seu Buda e o seu Cristo tinham visões diferentes, mas ninguém deu muita atenção a eles, nem os budistas, nem os cristãos. Vocês humanos, às vezes é difícil imaginar como chegaram até aqui. Eu não posso aceitar o mundo como ele é hoje. Por isso, faço tudo o que posso para construir um mundo de sustentabilidade para todas as pessoas. O motivo de enfatizarmos o uso de máquina e tecnologia é para liberarem o ser humano para atividades superiores. E se pessoas suficientes trabalharem na divulgação daquilo que eu falo, eu acredito que podemos mudar o mundo. Palavras do saudoso Jacques Fresco. O Jacques imaginava uma sociedade global mega avançada culturalmente e verdadeiramente humana, pacífica e sustentável, que superou todos os seus dogmas e superstições e agora vive e se orienta estritamente pelo método científico, tendo os direitos humanos como um modo coletivo de vida e não como declarações num papel. E ele acreditava que a melhor forma de se construir essa sociedade seria mostrando para as pessoas o tipo de cidades e ambientes tecnológicos que tal sociedade poderia desfrutar. Mas, diante das evidências e do tipo de raciocínio que o seu trabalho tem despertado, tanto no meio da comunidade de pensamento acadêmico, como no meio das pessoas de senso comum, ao que tudo indica, a sua crença não se mostrou efetiva e não produziu o resultado que ele almejava.
Isso porque as ideias dos mais diversos grupos que se propõem a se organizar em torno de criar vias de transição para a economia baseada em recursos, essas ideias sempre giram em torno de coisas como criação, desde a criação de um partido pró-economia baseada em recursos, um partido político, até a criação de cidades mesmo e de comunidades autossustentáveis e, enfim, a preocupação gira sempre em torno de coisas e não de pessoas, sempre de transformar o estado atual de coisas e não o comportamento humano, que sempre foi o foco da pesquisa, do trabalho e a intenção de Jacques Fresco. E aqui, na tentativa de restaurar o propósito original de uma economia baseada em recursos e reorientar os esforços de transição para atuar no sentido de uma evolução cultural do comportamento humano, que entra o projeto Deus, que é o desenvolvimento econômico universal socioético. Em meio a uma cultura ego-antropocêntrica estabelecida na crença mitológica de que os deuses humanamente criados seriam os criadores da humanidade, a proposta de um Deus assumidamente criado por nós como um sistema etoambiental socialmente compartilhado e não como um ser em si mesmo, pode ser a única maneira de sairmos desse poço de dejetos teológicos em que nos encontramos aprisionados. O Senhor que nos escraviza está em nós mesmos e nos afaga diariamente em nossa comodidade mórbida e nossa zona de conforto, que fomos condicionados a reconhecer como livre-arbítrio. Tudo que comemos, tudo que bebemos, tudo que vestimos e consumimos, assim como tudo que acreditamos, tudo que rezamos e tudo que pensamos e fazemos, acreditando estar exercendo nossas preferências, é apenas o que nos foi culturalmente imposto através do falso ser social que acreditamos e adotamos como eu. O eu individual não existe. É apenas uma projeção social da cultura estabelecida, refletida em cada um de nós. Essa antieconomia do eu nos leva a viver em permanente desbiose social, onde a violência inerente aos processos naturais da biosfera se reflete como realidade normativa na sociedade humana. E é justamente a ruptura com essa realidade normativa que dá o nome a esse canal, Desobediência Normativa. Nós temos sido uma sociedade cruel e violenta porque normalizamos e aceitamos passivamente as regras predativas e parasitórias da natureza, seja sob pretexto teológico equivocado ou sob uma pretensa pseudo-neutralidade científica. Um biólogo, afirmando que não se deve intervir na predação e no parasitismo inerentes à natureza, não difere em nada do teólogo que atribui o problema a um suposto pecado original. Se não ousarmos renunciar à autoridade como verdade e tomar a verdade como autoridade, nunca escaparemos do condicionamento maquiavélico da hipocrisia e do cinismo da indiferença. E a verdade é que a vida não é uma bênção, mas um problema técnico para os seres sencientes capazes de compreender suas dores e responsáveis por encontrar soluções para elas.
Ou você realmente acredita que as cenas aqui mostradas e aceitar as coisas como simplesmente é assim que as coisas devem ser, é uma demonstração de humanidade da nossa parte? E voltando a citar falas de Jacques Fresco na sua última entrevista antes de falecer. Sabes, as pessoas não definem os seus termos. Se perguntas a uma determinada pessoa quais são as suas conclusões na vida agora que tem 70 anos, elas dizem coisas como: eu sou um amante da natureza, acredito deixar a natureza em paz, penso que a natureza é uma coisa fantástica. Eu digo, refere-se aos furacões, terremotos, que matam milhões de pessoas? Isso também é natureza. Sendo brutalmente honesto, há alguns aspectos da natureza que preservam a vida e outros que são perigosos. Uma cascavel é natural, uma cobra é natural e um terremoto é natural. Meteoros colidirem com a Terra é natural. Portanto, eu não sou um aceitador da natureza. Há alguns aspectos da natureza de que eu gosto e outros aspectos que são prejudiciais, tanto para os seres humanos como para outros seres. Outros seres aqui é por minha conta. Então, se encontro uma pessoa que diz ser um amante da natureza, eu pergunto o que ela realmente quer dizer com isso. E a verdade é que elas não sabem do que estão falando. E um dos aspectos que mais choca aqui no canal Desobediência Normativa e na proposta do Projeto Deus é a proposição de que nós, humanos, em algum momento de nossa evolução cultural, deveremos nos ocupar de usar toda a nossa ciência e tecnologia para eliminar todas as cadeias de violência e sofrimento inerentes à natureza. Sendo, porém, que esta é uma tarefa para biólogos da futura sociedade humana civilizada. A nós, por enquanto, cabe a tarefa de criarmos os meios e as condições para superarmos todos os conflitos e desigualdades humanas e construirmos as bases para o desenvolvimento dessa sociedade humana civilizada. Entretanto, a necessidade de nos reeducarmos nesses termos desde agora é porque não se pode humanizar humanos que aceitam a brutalidade animal como algo a ser tolerado, sendo que nós humanos também somos animais. Então, se aceitamos o que os animais fazem como sendo é assim que tem que ser, é isso que nós também faremos entre nós como animais que somos. A nova humanidade civilizada não opera nos termos da democracia de opiniões ou das preferências individuais, mas na busca metódica por entender as relações causais sistêmicas dos processos naturais e sociais em seus efeitos e buscar as soluções mais assertivas e eficazes na sua prevenção e reversão. Não há espaço para o eu aqui. Ninguém tem o direito de fazer escolhas que afetam os interesses alheios, e a única forma de se construir uma sociedade assim é se construir um interesse coletivo comum. E a construção desse interesse coletivo comum demanda unidade e uniformidade de pensamento e compreensão sistêmica das coisas. Trata-se, portanto, de construir um novo ecossistema humano e não de fundar cidades ou comunidades alternativas. E como na biologia, todo ecossistema começa com as primeiras células adaptadas para viver nele.
e não com o convencimento geral da população. Tomemos como exemplo hipotético aqui para demonstração do nosso programa uma cidade com 12 bairros. Digamos que no bairro 1 dessa cidade, 3 moradores foram alcançados pela nossa mensagem. No bairro 4, 5 moradores foram alcançados. No bairro 7, 2. No bairro 10, 1. E no bairro 12, 4. Ou seja, no total temos 15 pessoas alcançadas pela mensagem dentro dessa nossa cidade hipotética. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, você já deve saber que a primeira meta da nossa nova sociedade humana civilizada é a construção da plena igualdade econômica entre os indivíduos. E como dentro do atual paradigma mercantil monetário, o acesso aos recursos se dá mediante a obtenção de dinheiro para acessar esses recursos, evidentemente, o primeiro passo é construir uma igualdade monetária entre esses indivíduos. O atual PIB per capita no nosso país é algo em torno de R$ 3.500, o que significa que, se pegássemos os resultados monetários de tudo que foi produzido durante o período de um ano pela sociedade brasileira e dividíssemos pelo número de brasileiros vivendo no país, teríamos aí R$ 3.500 mensais para cada brasileiro. Isso para cada brasileiro. Estamos dividindo o produto monetário anual do país pelo número de brasileiros, independente da idade que tenham, independente das condições físicas, independente de estarem trabalhando ou não. Cada brasileiro teria aí R$ 3.500 à sua disposição se estivéssemos falando numa divisão igualitária do produto interno bruto. E, portanto, este é o critério monetário que tomaremos como método de construção da igualdade econômica entre os indivíduos. Isso significa que entre essas 15 pessoas, ninguém poderá usufruir individualmente de uma renda superior a R$ 3.500. E dentro dessa faixa de renda individual que vai da menor renda entre os 15 até a maior, que é de 3.500, todos eles deverão dizimar 10% de suas respectivas rendas para o desenvolvimento do coletivo igualitário. E agora vamos considerar o seguinte cenário hipotético aqui. Dentre esses 15 indivíduos, nós temos aí essa variação de rendas individuais. Então, como vocês podem ver, nós temos, por exemplo, um indivíduo que ganha 5.000, nós temos um indivíduo que ganha 4.000, nós temos outro que ganha 3.500, 3.000, 2.500, 2.700, 2.000, 2.100, 2.300, um outro que ganha 1.800, outro 1.500, 1.300, 1.200, R$ 1.000, 900. Nós temos essa variação de renda entre esses 15 indivíduos, certo? Todos eles, independente da renda, vão dizimar 10% de sua respectiva renda para a rede, ok? Agora notem que nós temos 2 indivíduos aqui que estão acima do limite de renda estabelecido em conformidade com o PIB per capita. Nós temos um indivíduo que está ganhando 5.000 e outro que está ganhando 4.000.
Como eu disse, todos eles vão dizimar 10% de suas respectivas rendas. Certo? Porém, esses dois indivíduos aqui, eles vão dizimar da seguinte maneira. Eles vão dizimar 10% de 3.500, que é o equivalente ao teto da renda individual estabelecido, e vão doar todo o excedente além dos 3.500. Ou seja, por exemplo, o indivíduo que ganha R$4.000, ele vai dizimar 350, que seria os 10% dos 3.500, e mais os 500 excedentes que ele ganha acima do teto estabelecido. Então, ele vai dizimar R$850, certo? E a mesma coisa esse indivíduo acima aqui. Ele vai dizimar os 350 correspondentes aos 3.500 do teto estabelecido e mais os 1.000 e, no caso, são R$1.500 excedentes, certo? Então, esse indivíduo aqui vai dizimar R$1.850, certo? Ou seja, os dois vão ficar para si com a renda individual para consumo individual de R$3.150. Tá compreendido essa parte? O restante aqui dizimará os 10%. Então, esse sujeito aqui dizimará 350, esse aqui dizimará 300, esse aqui dizimará 250, esse aqui 270, esse 200, esse 210, esse 230, enfim. Esse aqui R$90, certo? Todos eles vão dizimar 10%, com exceção desses dois, que vão dizimar os 10% dos 3.500 e mais o excedente acima dos 3.500. Ok? Perfeitamente compreendido esse ponto? Então, somando-se o total dos dízimos e mais os excedentes dos 3.500 aqui, nós teremos aqui um caixa operativo de R$3.930 obtido a partir do dízimo dessa galera aqui. Correto? Está acompanhando o raciocínio aqui? Tá claro isso? E o que será feito com esse valor do dízimo em caixa? Ora, como opera o mercado formal o mercado capitalista em si, na sua lógica acumulativa? As pessoas vendem a sua força de trabalho no mercado e obtêm, por meio dessa venda da sua força de trabalho, uma renda para consumo no mercado de produtos e serviços, certo? É assim que atua o sistema mercantil capitalista, cuja lógica objetiva é o acúmulo de capital monetário pelos proprietários dos meios de produção. Ou seja, o empregado se torna o consumidor que compra os produtos e serviços do seu empregador, que o remunera para ele continuar consumindo e remunerando o empregador, que lhe repassa uma parte da sua remuneração enquanto acumula o restante para que esse continue consumindo e ampliando o acúmulo de recursos monetários do empregador. Enfim, aqui é onde a cobra morde o próprio rabo. E é esse o mecanismo causal de desigualdade na sociedade mercantil capitalista. O método do mercado reverso, portanto, consiste justamente em inverter essa lógica aqui e reverter o ciclo, onde o valor monetário, em última instância, num estágio avançado do
o ecossistema se tornará nulo e absolutamente obsoleto, certo? É assim que este ecossistema superará o velho, certo? E como isto se aplica na nossa cidade hipotética? Então, como nós já dissemos, o dízimo dessa galera aqui e mais o excedente pelos que estão ganhando acima do teto do PIB per capita estabelecido soma R$ 3.930, certo? Então a lógica do mercado reverso aqui consiste no consumidor receber os bens e serviços através da remuneração do empregado pelo empregador. Ou seja, no método de mercado reverso, o empregador, ao invés de enriquecer com a compra da força do trabalho do empregado consumida no mercado de bens e serviços, aqui o empregado é que custeia, financia, o empregador é que financia o empregado para fornecer acesso aos bens e serviços por parte do consumidor, que são os habitantes da cidade. Certo? Está conseguindo acompanhar esse raciocínio? Eu sei que é complicado, mas façam um esforço aí, porque é necessário que vocês entendam que isto não é uma opinião, isto não é um achismo da minha parte, isto não é o que eu acho bonito ou o que eu acho certo a se fazer. Este é um método para se reverter a lógica do sistema que queremos derrubar. Ok? Então, quem é o nosso empregador dentro dessa cidade no caso? Quem é o empregador ou a empresa nesse exemplo aqui? São justamente os 15 indivíduos envolvidos nessa rede, certo? Então, esses 15 indivíduos juntos formam a empresa ou o empregador dos próprios 15 indivíduos, certo? Aliás, eles são o empregador e um deles será um empregado, já que nós temos apenas R$ 3.930 de caixa nessa coleta de dízimos das rendas dos 15, certo? Então, um dos 15 aqui, certo? Ou, eventualmente, possa ser até uma pessoa externa, né? Mas, caso não haja, caso não seja o caso de alguém externo, pode ser um dos 15 indivíduos tornar-se-á um empregado dos outros 14, certo? Só que ao invés de trabalhar para os 14, ele trabalhará para a comunidade onde está inserido dentro dessa cidade. Então, nós temos lá naquele exemplo das rendas, vocês se lembram que nós temos um indivíduo que ganha R$900, certo? Vamos considerar que esse um indivíduo que ganha os R$900 seja este sujeito no bairro 10 da cidade aqui, ok? Então, como ele é o que tem a menor renda dentre os 15 e a nossa proposta é a construção da igualdade monetária entre os indivíduos, o mais lógico é que seja ele o escolhido para ser o empregado dentro do sistema,
dentro dessa rede dos 15 aqui, certo? Então, ele ganhava R$ 900 por mês de renda quando entrou para a rede, quando os 15 se juntaram, ele ganhava R$ 900. Agora ele vai passar a trabalhar dentro do sistema, né, com os 15 e vai passar a receber o teto do PIB per capita estabelecido. Ele ganhava 900, agora ele passa a receber R$ 3.500, ok? Daqui ele vai continuar doando o dízimo, vai continuar dizimando, então o líquido dele vai ser R$ 3.150. Ok? Está compreendendo o raciocínio até agora? Então, tirando-se o salário de 3.150 para o nosso funcionário aqui, dos 3.930 arrecadados com o dízimo, sobrarão R$ 780, correto? E é aí que entra o tema da alimentação viva. Essa é uma questão bastante polêmica dentro do programa, porque as pessoas ficam questionando do porquê se adotar um padrão alimentar comum a todos dentro da rede. E para quem tem qualquer noção, por menor que seja de engenharia de produção, sabe muito bem que a máxima eficiência, o menor consumo de recursos e a melhor rentabilidade possível é obtida pela padronização dos produtos, certo? Não há como escapar disso em termos de engenharia. E, portanto, também não há como escapar disso em termos de engenharia social. E é por isso que o projeto só pode ser posto em prática quando todos estão alinhados e já adaptados e vivendo da forma como o sistema vai operar. Então, a educação parte primeiro por parte daqueles que vão atuar na rede. Esses são os primeiros a ser educados e adaptados ao novo modo de vida. Então, no nosso exemplo da nossa cidade lá, ok? O nosso funcionário aqui irá produzir alimento vivo e fornecer gratuitamente na sua comunidade. Então, uma vez iniciado o programa e posto em prática, o nosso funcionário produziu lá a sua primeira remessa de alimentos vivos. Ele vai sair na sua comunidade, vai bater de casa em casa
como faz qualquer vendedor, só que ele não vai vender nada. Ele vai levar os seus produtos, bater de porta em porta e oferecer gratuitamente uma amostra do referido produto, seja esse produto um iogurte vivo, seja esse produto uma torta viva, uma lasanha viva, um prato montado vivo, seja lá o que for, certo? Ele vai oferecer gratuitamente para as pessoas. Então, digamos, ele aborda alguém, bate lá no portão de uma residência, alguém sai atender ele e diz: olha, eu trabalho com esse tipo de alimento aqui, estou oferecendo aqui uma amostra do que eu faço para você experimentar, é gratuito, você não vai pagar nada, você quer ficar com uma amostra aí e experimentar, você deixa aquilo para a pessoa e deixa um cartão com o seu número de telefone, o que quer que seja, para essa pessoa entrar em contato quando ela quiser adquirir aquele produto, certo? E você deixa claro para a pessoa que caso ela venha a gostar do produto, caso ela queira utilizar o produto rotineiramente, caso ela queira mudar a alimentação dela e se servir daquele tipo de alimento, basta ela ligar para o número e ela terá esse alimento gratuitamente na sua residência, certo? Ou haverá um lugar específico onde ela poderá ir para comer gratuitamente, certo? Quando este nosso funcionário tiver conquistado seus, entre aspas, 15 clientes, então será a hora de termos um pequeno local reservado para uma palestra, onde esses 15 clientes serão recebidos para essa referida palestra. E então, nessa referida palestra, alguém munido de materiais como este aqui, você está vendo este livro, Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, este outro também do Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, Lugar de Médico é na Cozinha, e outros muitos materiais. Enfim, será alguém capacitado e habilitado para palestrar sobre o tema alimentação viva, que irá justamente palestrar sobre os benefícios para a saúde, para o planeta, enfim, sobre os benefícios e as razões do porquê as pessoas deveriam adotar a alimentação viva como padrão para as suas vidas. Junto a este nosso palestrante da alimentação viva, haverá outro palestrante que irá explicar sobre a economia baseada em recursos e a proposta do projeto Deus que estamos tratando aqui, certo? E ainda nessa palestra serão entregues panfletos, folhetos e jornais explicativos sobre esse modelo de alimentação, sobre economia baseada em recursos, sobre o projeto Deus. Serão indicados canais de YouTube, redes sociais e sites especializados e dedicados a todos esses temas, certo? Serão indicados e será ofertado a esses 15 a possibilidade de voluntariamente contribuírem para a expansão do programa através de doações voluntárias da sua parte, ok? Então, digamos que passam-se algumas semanas, meses ou sei lá, e esses 15 perfeitamente adaptados e conformados ao programa, ao modelo, tornam-se outros 15 a replicar o modelo. Ou seja, dentro dessa mesma cidade, dentro desse bairro,
do nosso funcionário, outras 15 pessoas formarão outro grupo como esses mesmos 15 e replicarão o mesmo sistema, certo? Agora, imagine isso se espalhando de bairro em bairro e passando um decorrido tempo, praticamente todos os bairros da cidade ter algo do tipo. Uma concorrência com o comércio formal e com a lógica mercantil monetária do comércio formal terá se instalado, certo? Agora, para que esse vídeo não fique longo, porque eu sei que as pessoas não assistem vídeos longos, e eu também hoje não tenho tempo de fazer algo mais elaborado, eu vou propor apenas que você imagine isso, essa cidade replicada para outras cidades, depois replicada para outros estados pelo país inteiro, depois espalhada para outros países, e é assim que se forma um ecossistema novo, certo? Eu quero apenas que você tome a ideia central do que está sendo proposto aqui, certo? Eu pretendo fazer muito mais vídeos desenvolvendo e fazendo estatísticas e avaliando possibilidades e probabilidades desse, enfim. E isso não é só para alimentos. Outros produtos e serviços evidentemente serão ofertados dessa maneira. Porém, tudo tem que ser ecológico, tudo tem que ser econômico, tudo tem que ser o mais correto possível. Essa não pode ser uma economia de desejos, porque desejos são infinitos e demandam crescimento infinito. Essa tem que ser uma economia de necessidades reais, certo? E é por isso que a proposta aqui é tão radical. Isso aqui é muito mais radical que marxismo, comunismo, socialismo, anarquismo, muito mais radical até mesmo que o próprio Projeto Vênus em si, certo? Mas por hoje eu estou bastante cansado, porque eu fiz esse vídeo de forma bastante improvisada. Eu não tenho tempo, vocês podem ver que eu uso o celular aqui para filmar imagens e tudo. Eu ainda não consegui instalar um programa de edição de vídeos, eu não tenho recurso nenhum no momento e ando atarefado e sobrecarregado demais de tarefas cotidianas do dia a dia. Então, para mim, criar esses vídeos, para mim trabalhar de forma gratuita, como estou trabalhando aqui, promovendo a ideia, é algo que realmente demanda um enorme custo pessoal, certo? Principalmente em termos de tempo e energia, certo? Então, eu espero que você tenha captado a essência da ideia, para que possamos começar a conversar e discutir de forma técnica e falar de coisas técnicas aqui. E agora eu estou me dirigindo aqui especificamente ao grupo que a minha amiga Rosineia abriu e me adicionou, que é o grupo de WhatsApp de economia baseada em recursos, porque as pessoas têm dificuldade de conversar sobre coisas técnicas e sobre coisas realmente relevantes. As pessoas adoram ficar exibindo suas opiniões pessoais e brigando por suas opiniões e suas preferências, e tudo isso é irrelevante e não serve para nada, certo? Se você quer um novo mundo, você primeiro tem que investigar sobre o que seria esse novo mundo, e tem que se adequar a ele, tem que se adaptar a ele. E não tentar adaptar o velho mundo à velha pessoa que você é. Porque todas as suas preferências, todos os seus hábitos, todos os seus costumes, todos os seus comportamentos fazem parte do velho mundo onde você foi criado. E não servem para o novo mundo.
Então, enquanto você insistir em manter os seus velhos hábitos, seus velhos costumes, suas velhas preferências, suas velhas manias, sabe? Enquanto você estiver apegado a toda essa tranqueira que você acumulou na sua vida, empurrada por essa sociedade que te criou, você nunca vai fazer parte de um mundo novo, porque o mundo novo é radicalmente diferente do que temos hoje. Ok? Então eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.